Nós vamos fazer a nossa revisão da atividade da unidade 2 do nosso programa Café com Letras. Na unidade 2, nós estudamos sobre os pronomes. Foi a sintaxe de colocação pronominal, também coesão e coerência, no caso é coesão referencial usando os pronomes demonstrativos. E estudamos também o uso do pronome mesmo e do pronome onde. Vamos lá então. Essa era a nossa atividade. Então, a questão de número 1 dizia assim: indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Vamos aqui, uma por uma. Alguém o observava pela janela. Veja, aqui está o verbo e o pronome antes do verbo. Por que esse pronome está aqui antes do verbo? Porque ele é atraído pelo alguém. Então, alguém o observava. Corretíssimo, não temos problema aí. Letra B. Ninguém deixou-a falar naquele momento. O verbo deixou. Aqui está o pronome átono. Porém, esta palavra ninguém atrai o pronome átono. Então, deveria ser ninguém a deixou falar naquele momento. Aqui já está a nossa resposta. Vou destacar. Letra C. Não o encontro desde sábado. Aqui está o verbo. O pronome veio antes. O vem antes porque é atraído pelo não. Então, não o encontro desde sábado. Correto? Foi ela quem o viu. Viu é o verbo. O pronome vem antes do verbo porque ele está sendo atraído pelo quem. Corretíssimo. Certamente lhe informaram sobre o evento. Informaram é o verbo. O pronome lhe vem antes. Por quê? Porque foi atraído pelo certamente. Então, aqui está correto. Nós já temos a nossa resposta da questão de número 1. Está aqui. Ninguém a deixou falar naquele momento. Uma pausa para você fazer o print, se você quiser. Perfeito. Vamos à questão de número 2. Classifiquem próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, quando ele vem no meio do verbo. E ênclise, quando ele vem depois. Vamos lá. Onde te viram assim? Verbo viram. O pronome está vindo antes, ó. Então, é um caso de próclise. Perfeito. Letra B. Serviram-lhe uma xícara de café. Serviram é o verbo. O pronome está vindo depois, porque não podemos iniciar na língua portuguesa as orações, os períodos, as frases com o pronome átono. Então, serviram-lhe, o pronome vem depois do verbo. Então, é um caso de ênclise. Letra C. Muitos lhe disseram a verdade. O verbo está aqui, disseram. Lhe é o pronome, veio antes do verbo, porque é atraído por muitos. Então, se vem antes do verbo, é um caso de próclise. Letra D. Entregar-vos-ei todas as minhas armas. Entregar um pedaço do verbo, ei o restante do verbo. Então, o pronome veio no meio. Quando vem no meio do verbo, a gente chama de mesóclise. Vamos deixar aqui, mesóclise. Letra E. Quem lhes ensinou tais coisas? O verbo está aqui. O pronome veio antes, porque foi atraído por essa palavra. Quando o pronome vem antes, nós chamamos de próclise. Por fim, letra F. Levaram-no à delegacia. Aqui está o verbo. E o pronome veio depois. Quando vem depois, nós chamamos de ênclise. Então, assim terminamos a nossa questão de número 2. Está aí, para você fazer o print. Perfeito? Vamos à questão de número 3. Justifique a colocação pronominal utilizada na oração abaixo. Aqui era só para dizer por que nós colocamos o pronome aqui, ó, antes do verbo convidaria. Nós temos o não,
que atrai o pronome. O não aqui obrigatoriamente faz com que usemos a próclise. Então, aqui bastava a gente responder assim, ó. A próclise foi escolhida porque a palavra não atraiu o pronome átono. Prontinho, se você quiser fazer o print. Vamos lá, questão de número 4. Essa questão era a mais complicada da nossa atividade, porque essa questão envolve um monte de coisas aí de morfologia. Veja, ajuste o trecho da canção abaixo, adequando os pronomes à segunda pessoa do singular tu. Na canção, o autor faz uma bagunça, claro, com o uso da licença poética, né? Entre os pronomes tu e você. Veja, te trouxe aqui, o que fez você mudar. Então, a nossa questão exigia que houvesse a adequação de todos os pronomes à segunda pessoa do singular, que é tu. Para fazer isso, a gente ia ter que conjugar os verbos no ajuste. Eu vou abrir outro arquivo porque eu respondi essa questão aqui em outra folha. Está aqui, ó. Coloquei em 2 colunas para facilitar. Então, veja só. Diga logo o que te trouxe aqui. Já está te trouxe. Vamos ter que mudar aqui o verbo no imperativo, ó. É diga você. Para tu é diz. Olha como ficou aqui do outro lado. Diz logo o que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco para saber, não vai mudar nada. Fala que eu tô louco para saber. O que fez você mudar tão de repente? Então, você, eu vou mudar para tu, vai ter que ficar. O que te fez mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Não muda, já está bacana, olha aí. O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Voltou é para você, para tu é voltaste, então está aqui. Por que voltaste aqui? Continuando, fala que você não me esqueceu, então fala que tu não me esqueceste. Que a solidão não doeu só em mim, não muda nada. O que fez você mudar seu pensamento vai ter que mudar. Você e seu vai ficar. O que te fez mudar o teu pensamento. O que tocou seu sentimento vai ficar só o que tocou teu sentimento, né? Porque voltou aqui vai ficar porque voltaste aqui. Eu não posso acreditar nessa mudança, eu não posso acreditar nessa mudança, não muda nada. Onde a fera vira santa, isso aqui já é a questão de número 5, vamos fazer logo, né? Onde é o pronome onde, não pode ser usado para substituir termos. Então, para substituir mudança, aqui tinha que pôr em que ou na qual. Então, em que a fera vira santa, mas houve gente que respondeu na qual a fera vira santa. A mudança na qual a fera vira santa, ou a mudança em que a fera vira santa. E quer voltar para mim, aí não muda, tudo igual. Continuando, será que foi saudade? Não muda. Que te machucou por dentro? Não muda. Que te fez por um momento entender de solidão? Também não muda. Será que foi saudade? Também não muda. Que te fez quebrar a cara? Também não muda. E que sou doença que não sara dentro do seu coração? Aqui no finalzinho vai mudar só para teu coração. Então, gente, essa é a 4ª questão, que eu acho que foi a mais complicada para nós, né? Uma pausa aí para você fazer o print da tela, se quiser, né? Perfeito, vamos voltar para o nosso arquivo original, que é esse aqui. Então, a 5ª questão nós já fizemos, né? Onde a fera vira santa. Cadê? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa, já vimos que vai ficar em que a fera vira santa ou na qual a fera vira santa. Já fizemos, vamos pular aqui, né? Número 6, altere o texto abaixo corrigindo o uso inadequado de onde. Então, a nova ponte sobre o rio Madeira, Abonã, foi inaugurada, onde se espera que os preços dos produtos diminuam no Acre. Então, vamos ter que tirar esse onde daqui e colocar algo aí para combinar de forma mais perfeita com o que vem antes, né? Aqui há várias possibilidades. Eu vou apresentar só 2. A gente tira a vírgula e põe e se espera que os preços dos produtos diminuam no Acre. Essa é uma das possibilidades. Outra é logo, né? Logo se espera. Ou agora se espera. Assim se espera que os produtos, que os preços, né,
dos produtos diminua. Nós temos que tirar esse onde. Teve gente que pôs um ponto, fez outra, iniciou aqui outro período. Tudo bem, sem problema. O onde aqui está mal empregado, ele tem que sair daí, de qualquer maneira. Número 7. Complete com o pronome demonstrativo adequado. Então, aqui é o uso do demonstrativo. Este, esta e isto usamos normalmente para aquilo que vai ser dito depois, né? Esse, essa e isso, aquilo que foi dito antes, resgatamos com esses pronomes. Mas temos também como usar este e aquela, ou isto e aquilo, esta e aquela. Vamos ver aqui nos exemplos, vai ficar mais fácil para nós. Então, a presidência recomendou, aqui caberia esta ou essa observação durante o teletrabalho. Conservar os equipamentos do tribunal que estão sob cautela. Como a informação vem depois, né? Aqui vai caber esta observação. Aí vem 2 pontos, ó. E aí segue a informação. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um só tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Trechinho do poema de Olavo Bilac, né? Então a informação já foi apresentada. Tá aí, nós vamos começar com o pronome essa. Então, essa é uma das descrições da língua portuguesa no poema de Olavo Bilac. Letra C. Minhas frutas preferidas são o abacaxi e a tangerina. Vamos ver o que vai caber aqui. É da família dos cítricos. Abacaxi e tangerina. A tangerina que vai ser dos cítricos. Então, o que está mais pertinho é esta. É da família dos cítricos e a que está mais longe é aquela fruta, né? Aquela das bromélias. A vírgula aqui está no lugar da família. Então, aquela é da família das bromélias. Beleza. Letra D. Uma das palavras mais comentadas nos últimos 14 meses é esta, porque a informação vem depois, ó. É esta, coronavírus. Então, tá aí para você fazer o print. Perfeito? Número 8. Complete com os pronomes demonstrativos adequados. Aqui um ofício. Usamos os demonstrativos isto, este e esta para aquelas coisas que estão próximas do escritor. E esse, essa ou isso para aquelas coisas que estão pertinho do leitor. Então vejamos aqui. O leitor é o secretário de educação. E o escritor ou a escritora é a diretora da escola. Então vejamos, com a intensificação das atividades remotas motivada pela pandemia da Covid-19, motivada aqui porque está combinando com intensificação, tá? Ampliou-se a oferta de cursos na modalidade EAD dessa ou desta escola. É perto do escritor. A escola é quem está escrevendo, então é desta escola. Vamos pôr aqui? Tá aí, desta escola. No outro parágrafo, para atender de forma mais eficiente as demandas acima mencionadas, a EJUD manifesta interesse em firmar acordo de cooperação técnica agora com o leitor, com essa secretaria. Veja. Desculpe, é essa secretaria. Pronto. Então, tá aqui para você fazer o print se quiser. Desta escola, porque está perto, né, do escritor, e essa secretaria porque está perto do leitor, ou seja, distante do escritor. Questão de número 9. Essa foto eu capturei, eu mesmo fiz, entrando numa loja. E daí lembrei que estávamos estudando sobre pronome mesmo e já coloquei aqui na nossa atividade, né? O professor é assim, né? Fica buscando coisas para tornar as atividades mais reais. Então, observe a imagem abaixo e justifique por que não devemos usar a palavra mesmo nesses casos. Veja, era simples, era só dizer por que está errado aí usar o mesmo. Olha só, não realizamos o atendimento ao cliente se o mesmo não estiver fazendo uso da máscara. Gente, aqui mesmo não pode ser usado para substituir um termo antecedente. Deveria ser, não realizamos o atendimento ao cliente se ele não estiver fazendo uso da máscara. Mesmo não serve para
substituir termos antecedentes, para resgatar termos antecedentes. Então, bastava aqui colocarmos assim, ó, simples. Não devemos usar esse pronome nas substituições de termos antecedentes. Não é legal. Aproveite e tire aí do seu jeito de escrever, do seu costume de escrever, tire o mesmo e tire também onde, tá? Naqueles termos que nós já estudamos. A última questão aqui falava da espondilite anquilosante. Eu coloquei porque naquele mês era o mês da conscientização sobre a espondilite anquilosante. Eu sou portador dessa moléstia, né? Então eu coloquei esse texto aí como conscientização. Vamos lá. Havia dois momentos nesse texto em que deveríamos tirar esse mesmo ou mesma. Tá aqui, ó. Vamos ler, né? Com mais de 100 mil casos por ano no Brasil, a espondilite anquilosante costuma ser mais comum em homens no início da fase adulta da vida. A doença é, na verdade, uma inflamação crônica e autoimune que afeta as articulações da coluna, quadris e joelhos. Além de causar muitas dores pelo corpo, a mesma não fica bacana. A gente tem que trocar esse a mesma para resgatar a doença ou a espondilite anquilosante. Então aqui, nós já usamos a doença bem aqui, ó, no parágrafo anterior. Para não repetir a doença, vamos colocar ela. É uma possibilidade essa, viu? Então, além de causar muitas dores pelo corpo, ela quem, pessoal? A doença ou a espondilite anquilosante. A doença que está aqui, ó, ou a espondilite anquilosante. Então, eu repito ela, não tem problema, né? Mais adiante. Em entrevista ao Tarde Nacional Amazônia, o médico reumatologista Dr. Rodrigo de Oliveira trouxe mais informações sobre as possíveis causas da doença, a gravidade da mesma. Olha, eu tenho que tirar isso da mesma aí, porque não ficou legal. Então, eu vou já fazer assim, ó. Vou taxar, pronto, né? Então, uma possibilidade é essa, ó. A sua gravidade, né? Ou a gravidade dela. A gravidade dela. Se você não gosta do eco aí de e dela, né? Pode pôr a gravidade, desculpe, a sua gravidade. Veja como fica melhor. Sobre as possíveis causas da doença, a sua gravidade, os devidos tratamentos e destacou a importância do diagnóstico precoce para evitar sequelas. Perfeito. Veja como ficou mais legal, né? Aí, se você quiser fazer o print, um tempinho para isso. Pronto. Então, essa era a nossa atividade. Eu acho que ficou mais legal assim, né? A gente corrigir através desse pequeno vídeo. Perfeito? Esse é o nosso programa Café com Letras, realizado aí na Escola do Poder Judiciário. Forte abraço!